Salu, meu Lulu! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao primeiro vídeo oficial do seu, do meu, do nosso Francesa Quase. E para começar a minha história por aqui, nada mais justo do que contar como é que eu vim parar aqui na França. Já tem quase 4 anos que eu moro aqui, como você pode ver no vídeo de apresentação. E eu nasci em Curitiba, mas passei a maior parte da minha vida em Belo Horizonte, numa cidade, na verdade, na região metropolitana. E em 2011 eu realizei a minha primeira viagem internacional. Eu morei no Canadá por 4 meses, em Vancouver. E depois disso eu fiquei apaixonada por viajar, por conhecer outras culturas, outros lugares. E comecei a viajar sempre que eu podia para outros países. Em 2017, eu fui para a África do Sul, passei um período em Joanesburgo e um período em Cape Town. Joanesburgo, na verdade, eu fiquei só 2 dias e depois fiquei um mês em Cape Town. E foi lá que conheci o meu marido, o amor da minha vida, que é franco-suíço. Então, assim, esse vídeo já aproveita para anotar as dicas que eu vou contar um pouco da nossa história e aí você vai saber também um pouco como são os franceses na paquera. Então, a gente tava lá, logo na primeira semana que eu cheguei, a gente já se conheceu. Eu fiquei uma semana na casa de uma host family e ele tava na casa da escola, porque a gente estudava na mesma escola, tinha 2 unidades, ele em uma unidade, eu em outra, e a escola tinha 3 casas diferentes. E eu brinco que ele tava na nossa casa pra me conhecer, porque na verdade não era pra estar lá, porque a casa que eu tava era a casa que ficava normalmente voluntários e estudantes ou só voluntário. E ele era só estudante, porque eu fui pra fazer também um voluntário em um hospital. E aí ele era o único que era só estudante e tava lá na casa e eu brinco que foi por quê? Pra me encontrar. Enfim, vamos lá. A gente tinha um grupo, né? Eram 6 brasileiros e 2 franceses. E a gente fazia tudo junto. Começou a nascer um interesse, só que a gente só foi ficar junto na última semana da minha viagem, porque eu fui pra ficar só um mês, né? Um mês de férias do Brasil, do meu trabalho, e ele foi pra ficar 3 meses. Eu era meio assim, não vou mostrar que eu estou interessada. E eu lembro que um amigo nosso do grupo, na primeira semana, ele já falou: Lu, eu acho que o francesinho tá afim de você. E eu, tá fingindo que nem tava ligando. Só que eu já tava, assim, achando ele bem interessante também. E aí a gente fez uma viagem que é muito comum lá em Cape Town, que chama Garden Route, que é a costa da África do Sul. A gente viajou 2.000 quilômetros, todos juntos no carro, 7 pessoas, e aí ficamos juntos no mesmo quarto de hostel, a gente fez tudo junto. E a gente já fazia tudo junto no cotidiano também. E aí foi depois dessa viagem que eu comecei a achar realmente que ele tava afim. Mas o Conto, ele é muito simpático. O Conto é meu marido, tá? Não falei, não tinha falado o nome dele ainda. Ele é muito simpático, muito extrovertido, pasmem, porque os franceses são super fechados, mas eu brinco com ele que ele é um falso francês, um francês de Araque. E aí ele é muito gentil, muito comunicativo com todo mundo, então por isso também eu falava, não, gente, tem nada disso de estar afim, né? É só porque ele é simpático mesmo. E aí foi depois dessa viagem que a gente ficou vários dias juntos, era a minha penúltima semana já. E eu lembro que eu falei na minha cabeça, né, pra mim mesma, gente, é a última chance desse francês. Ou ele demonstra o interesse até quinta-feira, ou acabou a chance dele, né, e eu vou aproveitar minha última semana de viagem. E quinta-feira, nada aconteceu. Aliás, mentira, aconteceu sim. Foi na quinta a gente saiu pra ir num bar cubano. E o pessoal brincou falando tipo, investe na Lu. E aí ele ficou me esperando, tadinho. Só que eu detesto que as pessoas fiquem fazendo esse meio de campo. Eu gosto que as coisas aconteçam naturalmente. Então a gente chegou do bar e eu fui dormir. E ele ficou lá me esperando, porque o pessoal ficou fazendo esse meio de campo e diz ele que ficou 30 minutos me esperando e eu lá, ó, pleníssima, dormindo. Eu falei, mas eu não te falei nada, amado. Porque no dia seguinte, aí eu fui falar com ele, né? O que o povo tava falando ontem, quando a gente chegou e tal. E aí que ele me contou essa história, mas ok, nada se aconteceu, nada surgiu daí. E aí, à noite a gente foi num bar, numa boate que chama 31, que é no 31º andar, super conhecidinha, famosinha lá em Cape Town.
E foi lá, a primeira vez que eu contei pra alguém, tinha uma amiga nossa, que inclusive já veio aqui, Pri, maravilhosa. E aí eu falei com ela essa noite, foi a primeira vez que eu contei pra alguém do nosso grupo, eu falei, eu ficaria com ele. E ao mesmo tempo, sem saber, ele estava falando com a francesa a mesma coisa, tipo, acho que rola com a Lu. E nisso a gente foi conversar e de repente a gente estava se beijando e assim começou e nunca mais nos desgrudamos. Essa é a realidade dos fatos. Porque no dia seguinte a gente já tinha uma viagem, um passeio, né? Que era para Robben Island, a ilha onde Mandela ficou preso. E a gente foi todo do romance pra lá e as nossas amigas falando, gente, essa história não vai ser só uma história de viagem, porque os dois estão muito fofinhos um com o outro. E eu, gente, nem preocupada com isso, realmente assim, na vibe, vou aproveitar aqui e daqui a uma semana voltar pro Brasil, vida que segue. E eis que na quinta-feira, antes de voltar pro Brasil... Gente, tá muito confusa essa história, porque eu tô dando várias semanas, assim, né, vários dias, não sei, enfim. E aí na quinta, antes de eu ir embora no sábado, a gente foi fazer uma trilha, um hiking em... Ai, gente... Lions King, que é uma montanha que tem lá. E a gente tava com uma amiga nossa árabe. E que ela tinha feito o Garden Road com a gente. E a gente até então não tava ficando. E ela viu a gente se beijando. E ela ficou muito chocada, né? Porque os árabes não se beijam sem ter um relacionamento e tal. E aí ela falou, vocês estão juntos? Mas vocês estão juntos como? E eu, tipo, que pergunta é essa, amada? E aí o Conta já respondeu, não, a gente tá namorando e a gente vai ver como a gente vai fazer quando ela voltar pro Brasil. Pega essa dica. O francês saiu 3 vezes, 4 vezes, pra ele já tá namorando, tá? Não tem pedido. E é isso, se ele já tá te vendo com frequência, já considera namorando quando você menos esperar e já tá te apresentando pra família e pra todo mundo. E aí ele falou isso e eu olhei, nós estamos? Obrigada por me dar essa informação. E assim foi. 2 dias depois voltei pro Brasil e a gente manteve contato, né? Se falando todos os dias, se virando por causa do fuso horário para se falar por vídeo. E como na época ele não estava trabalhando, ele voltou da África em junho. E em julho ele estava lá no Brasil, que ele falou: eu quero conhecer sua família, seus amigos. E era meu aniversário de 30 anos. E aí ele foi e ficou 1 mês e pouco lá em casa. Realmente conhecendo um pouco da cultura brasileira, mas também minha família, meus amigos, conheceu todo mundo adorou ele, que era uma coisa muito importante pra mim. Eu sou muito família, eu tenho um grupo de amigos de infância, então era importante pra mim que o meu relacionamento, não necessariamente ele, mas com quem eu me relacionasse, tivesse uma boa relação. E todo mundo adorou ele, achou ele super simpático, enfim. Em novembro eu vim pra cá por 1 semana só, né, porque eu já tinha utilizado minhas férias e também conheci. Outro dia eu coloquei no Instagram, se você não me segue no Instagram, já vai lá aqui, ó, Francesa Quase. Uma mesa enorme, 15 pessoas, eu não falava francês na época, não era todo mundo dos amigos dele que falavam inglês. E aí chega, oi, todo mundo curiosíssimo pra conhecer a tal da Luciana, né? Como a gente vai ver aqui ao longo dos vídeos, os franceses são mais fechados no primeiro contato, né? Então, depois, se você quiser saber, deixa aqui nos comentários que eu conto dessa primeira experiência com os amigos, a primeira vez no restaurante com os amigos franceses. Mas, desde essa primeira semana, fui muito bem acolhida pela família dele, pela mãe dele, que a gente tem uma relação maravilhosa, minha cunhada, todo mundo. E aí, depois voltei em maio, fiquei 1 mês de férias do ano seguinte, e aí a gente decidiu morar junto. E aí a gente pensou um pouco, não foi tipo, vamos direto pra França, a gente pensou se a gente moraria no Brasil ou na França, mas, como eu disse, eu gosto bastante de viajar, ele também descobriu essa paixão indo pra África do Sul, e aí a gente sabia que a França tinha uma qualidade de vida melhor e um poder de compra maior, né, já que a moeda é o euro, pra gente viajar ficaria mais fácil. E aí, por isso, a gente decidiu de morar na França, e aí começamos, então, a organizar. E em setembro de 2018, eu vim morar aqui pra ver o que ia dar. E o que deu, você vai descobrir nos próximos vídeos. Fica comigo e até lá!